Olá, caros estudantes, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Francisco Javier Vidal Barrantes, sou terapeuta ocupacional e docente na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria. Hoje falaremos de um assunto pertinente e importante para todos nós, não só para vocês, sino também para nós enquanto docentes, em definitiva para todos, que é saber gerir adequadamente o nosso tempo livre. Hoje refletiremos em relação a quatro aspectos que são interessantes desde o meu ponto de vista. Em primeiro lugar, falaremos em relação à vossa gestão do tempo. Vocês vão refletir como é que neste momento é a vossa gestão do tempo. Depois, conheceremos o significado e a importância das atividades e das diferentes ocupações que nós temos no nosso dia a dia. Conheceremos melhor para saber gerir e fazer de forma mais adequada esta nossa gestão do tempo. Vos passarei algumas estratégias e também algumas aplicações que podemos descarregar gratuitamente no nosso telemóvel para que possam gerir de uma forma mais adequada, no caso de terem dificuldade neste momento, o vosso tempo. E por último, vos passarei um conjunto de informações em forma de documentos e vídeos que vocês podem consultar também gratuitamente na internet para que conheçam a região de Leiria. Vamos fazer um pequeno desafio. Quero que pensem em relação à vossa gestão do tempo, mas antes disso temos que explicar de uma forma muito sucinta o que é gerir o tempo. E como aqui está escrito, a gestão do tempo é o processo de organizar e planificar todas as nossas atividades do dia a dia de uma forma muito mais resumida. Gerir o tempo não é nem mais nem menos que saber sequenciar as nossas atividades do dia a dia em função do tempo que nos dispomos ao longo desse dia. Como é evidente, o que vai acontecer? Muitas das vezes nós não sabemos ou não temos esta capacidade de gerir de uma forma adequada o nosso tempo. E isto tem repercussões importantes e negativas na nossa saúde e na nossa qualidade de vida. Quando é que nós podemos dizer que sentimos que a gestão do tempo não é a mais adequada? E quando isso acontece, temos que começar a acordar e pensar o que se está a acontecer para de fato sentir aquilo que eu vou falar a continuação. Quando os nossos horários estão sobrecargados e temos prazos não respeitados, quando existem referências constantes ao passado, quando nunca recusamos nada, seja o que for, quando tratamos os nossos assuntos de uma forma muito superficial, quando anulamos compromissos a último da hora, quando tomamos decisões demasiado rápidas ou arrastradas, ou quando estamos cansados e fatigados. E por último, quando existe falta de confiança, medo ou quando estamos aborrecidos. Será que vocês neste momento estão a sentir algum destes sintomas? Quero que reflitam, porque é importante perceber que, se calhar, estes sintomas são derivados, provavelmente, pode ou não, provavelmente pode ser por uma desadequada gestão do tempo. Estão a ver? Quando nós não sabemos gerir o tempo de forma adequada, podemos sentir e ter repercussões negativas no nosso bem-estar. Como aqui falamos, estes são alguns destes sintomas de uma gestão desadequada
do tempo. Existem, e direis, mas isto da gestão do tempo é uma coisa como muito simples, não é assim tão simples, porque de facto eu que trabalho na saúde mental, muitas das perturbações mentais têm a sua origem precisamente em pessoas que estão sobrecarregadas em determinadas atividades e que não conseguem equilibrar as suas atividades do dia a dia ou que não conseguem de facto realizar uma gestão adequada do tempo, porque como aqui está escrito nesta apresentação, neste slide, existem uma série de benefícios ou de vantagens quando gerimos adequadamente o nosso tempo, como é, aumentamos a produtividade, aumentamos o foco. Vejam que isto é importante para vocês enquanto estudantes. Aquele que gere melhor o tempo terá uma maior capacidade de se concentrar nos seus estudos, porque não tem que pensar em aquilo que deixou de fazer ou em aquilo que tem que fazer, porque sabe que aquilo que tem de fazer está devidamente organizado no seu tempo para ser feito. Melhora a qualidade de vida, reduz o desperdício do tempo, aumenta os horários livres ou as horas livres. Vamos ver a seguir que é importante também ter tempo de lazer, não só trabalho, melhora as relações humanas, diminui o estresse e a ansiedade, reduz a probabilidade de imprevistos e surpresas desagradáveis e, por último, aquele que sabe gerir melhor o tempo aproveita efectivamente melhor esse tempo. A seguir falaremos um bocadinho de algo também que é importante e que é uma reflexão. Mais uma vez vos convido a refletir. Isto é uma dinâmica que eu às vezes utilizo quando falamos destes assuntos com os estudantes ou com os clientes nas instituições de saúde mental, que é a dinâmica do medidor da vida. Vocês têm aqui à esquerda um conjunto de itens que formam parte da nossa vida, como são a saúde, a felicidade, o tempo livre, etcétera, etcétera, etcétera. E nesse quadro, vocês têm que colocar de 1 a 5 qual é o nível de importância que dão a cada uma dessas atividades. Evidentemente, cada um tem a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. Para alguns pode ser mais importante um aspecto do que para outros. Este exercício ou esta dinâmica serve precisamente para vocês refletirem em relação àquilo onde vocês colocam as vossas energias. Portanto, onde é que neste momento estou a colocar a maior energia, a maior ilusão e o que é o mais importante para mim hoje em dia. Podem, às vezes, ficar surpreendidos em relação àquilo que neste momento consideram como sendo o item mais ou menos importante. Pero, aliás, para vocês poderem, ou para todos nós podermos gerir melhor o tempo, é necessário, como está aqui, estas são dicas que vos convido a pegar e a seguir para poderem, de facto, gerir adequadamente o vosso tempo, não só como estudantes, sino em cada um dos papéis ocupacionais que vocês desempenham no dia a dia, enquanto estudantes, enquanto filhos, enquanto irmãos, enquanto amigos, enquanto trabalhadores. Algumas dicas são: saber delegar tarefas e dividir os trabalhos, saber usar a tecnologia como aliada. Aliás, no final desta apresentação, vos coloco aqui um conjunto de aplicações gratuitas que podem descarregar com o objetivo de estas aplicações, que são tecnologia, vos ajudarem e auxiliarem nesta gestão do tempo. É importante dividir os grandes objetivos em outros objetivos mais pequenos e mais simples e fáceis de serem executados, porque a execução dos pequenos objetivos leva à consecução de um grande objetivo, até porque esse grande objetivo está constituído por esses pequeninos objetivos, não é? É importante que vocês sejam constantes, portanto, terminar
tudo aquilo que vocês iniciam. Isto é um dos sintomas daquelas pessoas que de fato não gerem bem o seu tempo. Começam coisas e depois deixam por fazer, não acabam, não é? Esta é uma das características importantes em termos de comportamento das pessoas que não conseguem gerir de uma forma adequada o seu tempo no seu dia a dia. É importante não sobrecarregar a rotina, não sobrecarregar o vosso dia a dia com montes de atividades, não é? Depois veremos como é que nós podemos, existe uma técnica em que vocês podem refletir acerca de como melhor organizar o vosso dia a dia. É importante definir prioridades, elaborar um plano de atividades, ser disciplinado e responsável, mas vocês que estão em uma etapa das vossas vidas importante e decisiva, como é a formação superior, e se calhar além disso, enquanto trabalhadores, estudantes, não é? Portanto, há que saber muito bem dividir os tempos para dar respostas às diferentes responsabilidades. É importante dividir as cargas horárias e também evitar a procrastinação, que não é mais nem menos que deixar as coisas para amanhã, para o outro dia, e as coisas de fato, as responsabilidades se vão acumulando. Como vos disse, eu sou terapeuta ocupacional e para nós este aspecto é importante porque, embora não é muito falado, mas tem de ser trabalhado, porque o fato, como vimos há um bocadinho, de não sabermos gerir o nosso dia a dia de forma adequada, isto pode levar a que as pessoas adoeçam e a que as pessoas possam ter uma perturbação mental. Desde um ponto de vista um bocadinho mais teórico, mas sem fazer um aprofundamento em relação a estas teorias todas, nós, desde o ponto de vista da terapia ocupacional, dividimos todas as atividades que fazemos no dia a dia em 8 grandes áreas, que são 9 aliás, que são estas que estão aqui: atividades básicas da vida diária, as instrumentais, gestão e saúde, descanso e sono, educação, trabalho, brincar, lazer e participação social. Esta teoria ou esta divisão das atividades ou em forma de ocupações, ou melhor dito, esta divisão de ocupações que engloba diferentes atividades, para nós nos ajuda a refletir também em relação ao dia a dia das nossas pessoas, não é? Dos nossos clientes, aliás, daqueles que aparecem nas nossas clínicas ou nas nossas instituições. Mas o que é importante aqui falar, desde um ponto de vista mais teórico, é que todos nós temos que tentar ter, às vezes é complicado, temos que tentar chegar a ter um equilíbrio ocupacional. O que quer isto dizer? Das 8 áreas ocupacionais que vimos anteriormente, muito provavelmente todos nós estaremos estaremos mais centrados em determinadas áreas mais concretas. Vocês, por exemplo, enquanto estudante na educação, eu enquanto professor, a área produtiva. Mas isso que quer dizer? Quer dizer que nós não podemos passar o nosso dia a dia única e exclusivamente ancorados no desempenho de uma determinada atividade dentro de uma área ocupacional. Embora para mim o trabalho é muito importante, mas não é tudo na minha vida. Eu tenho que atingir um equilíbrio entre todas as atividades que existem e que eu posso e que eu gosto e que eu quero fazer. Além de trabalhar, tenho que viver com a minha família, tenho que conviver com os meus amigos, gosto do desporto, gosto de viajar, gosto também de estudar, e desse ponto de vista, como digo, mais teórico da terapia ocupacional, nós defendemos, até porque está demonstrado cientificamente, que a qualidade de vida de um indivíduo se atinge quando de fato se consegue ter um equilíbrio entre o desempenho das diferentes atividades que formam parte das áreas ocupacionais que vimos anteriormente. Como digo, vocês estão com o papel, ou com o papel de estudantes fundamentalmente neste momento, mas não é para estar 15 horas a estudar, não é para estar única e exclusivamente centrados nos livros, nos apontamentos e no vosso computador. Vocês têm de ter tempo também para poder estar com a família, para poder se alimentar adequadamente,
suficiente para poder passear, para poder fazer desporto e outras atividades que considerem importante. É a isto que nós chamamos equilíbrio ocupacional, portanto, não focalizar o nosso desempenho em determinadas atividades, senão tentar pegar de todo um bocadinho na medida em que essas atividades sejam importantes para você, como é evidente, não é? Más cosas que nos podemos dizer, vos apresento, como digo aquí, un conjunto de teorías, un conjunto de aspectos más teóricos que están aquí na presentación e que vocês poden, de facto, rever as veces que entenderem para poderem ler de forma mais devagarinho, para que possam integrar toda esta informação. E como vos disse anteriormente, o equilíbrio ocupacional. Vocês têm equilíbrio ocupacional? Acham que passam demasiado tempo durante o dia ancorados em determinadas atividades e isso não vos satisfaz? Será que de facto deveríamos de tirar um bocadinho de tempo naquilo que vocês fazem a mais e pegar naquilo que vocês ainda não fazem ou fazem a menos? Isto é o que vocês têm que refletir e vos convido de facto a que tentem ver até que ponto vocês têm ou não um equilíbrio ocupacional, como comentávamos anteriormente. Eu também sou imigrante, vocês já perceberam nesse primeiro momento, eu sou espanhol, estou aqui em Portugal já há muitos anos, embora não se note no meu sotaque, evidentemente, e eu posso vos dizer que para mim foi muito complicado os primeiros meses aqui em Portugal, porque a cultura, a sociedade e alguns aspectos mais burocráticos e formais do país são completamente ou eram completamente diferentes àqueles nos quais eu tinha vivido ao longo da minha vida toda, não é? Por isso vos quero apresentar este documento, que é um documento que a mim me ajudou, não existia na altura em que eu entrei em Portugal, mas existiam outros documentos similares, onde vocês podem perceber como é a cultura, como é a sociedade e como funcionam também as diferentes entidades ou instituições formais, no caso de vocês precisarem consultar alguma questão importante do vosso dia a dia. Uma estratégia, vocês têm aqui duas formas de poderem aprender, ou se calhar vocês já sabem, de poderem reutilizar esta forma de gerir melhor o vosso tempo. Eu posso vos confessar que utilizo muito esta técnica das matrizes. As matrizes não é nem mais nem menos que uma coisa muito simples, é pegar em um documento diariamente ou cada 2, 3 dias, quando vocês entenderem, ou em uma agenda, e dividir em 4 quadrantes. No primeiro quadrante vamos colocar aquelas atividades que são urgentes e importantes. Portanto, são aquelas atividades que vocês não podem fugir e que não podem deixar para o dia da manhã. São aquelas atividades onde nós temos que nos centrar para poderlas fazer e concretizar. Essas não podem fugir. Depois temos outro segundo quadrante, que são aquelas que não são urgentes, mas que são importantes. Quer dizer com isto? São atividades que têm de ser feitas, mas não têm que ser feitas já, neste momento, ou agora. Não, podem ser feitas amanhã, num outro dia. Estas sim podemos deixar em outro momento qualquer, não é? Depois nós encontramos o terceiro quadrante, que são aquelas que são urgentes e não importantes. E por último, nós encontramos aquelas que de facto são não urgentes e não importantes. Muitas vezes a nossa incapacidade para gerir adequadamente o tempo é devido a que nós desempenhamos ou priorizamos aquelas atividades que nem são urgentes e nem são importantes e deixamos de facto para trás aquelas que são urgentes e importantes, são aquelas que deviam ser imediatamente feitas ou desempenhadas. Por isso, quando vocês tenham dificuldade, quando vocês estejam num dia em que tem muitas coisas para fazer e não sabem por onde é que tem que começar, utilizem esta técnica das matrizes, que vos asseguro
que vos ajudará. Já para finalizar, vos deixo também aqui um conjunto de aplicações gratuitas que podem descarregar no vosso computador e também no telemóvel e que vos ajudará a gerir o vosso tempo. Eu posso vos dizer que eu utilizo diariamente esta daqui, o Microsoft To Do, que é interessante porque prioriza as atividades em função da sua urgência e da sua importância. Faz algo muito similar àquilo que falamos anteriormente, aquela técnica das matrizes. Já para finalizar, também quero vos deixar aqui um vídeo aliás, são dois, sim, é um vídeo e um documento. Vocês sabem que Leiria, a região de Leiria, é muito ativa desse ponto de vista cultural. E é importante também conhecer a cultura do país onde nós estamos, que para favorecer esta integração. E cada certo tempo, acho que mensalmente, surge em Leiria este documento, que é uma agenda, que podem descarregar para que vocês saibam quais são os eventos que são ou que estão programados e para serem desenvolvidos aí na cidade de Leiria. E por último, deixo-vos também aqui um pequeno link para que conheçam também algumas outras atividades que podem desempenhar ou que podem realizar ou desfrutar, mais que desempenhar, desfrutar na cidade de Leiria. Por isso, o meu objetivo com esta apresentação foi, de fato, vocês refletirem até que ponto vocês conseguem gerir de forma adequada o vosso tempo. Será que estão a ressentir na vossa saúde esta falta de gestão ou incapacidade de gerir o tempo de maneira adequada? Se assim for, tem que refletir, tem que parar, tem que pensar, tem que utilizar algumas das técnicas que vimos anteriormente e utilizar gratuitamente aquelas aplicações que eu vos coloquei, que acredito que vos ajudará. Disfrutem de Leiria, é uma cidade fantástica, disfrutem de Portugal, eu sou namorado deste país, adoro Portugal e enquanto professor desejo-vos a vocês enquanto estudantes as maiores felicidades e muitos sucessos. Qualquer dúvida eu estarei ao vosso dispor. Obrigado e até a próxima.